Rafael. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, obrigado por estar acompanhando a gente aí. É um momento muito importante, um momento que a gente precisa ter bastante atenção, que oportunidades estão surgindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho da nossa metodologia que a gente usa no mercado, principalmente para esses momentos, né? Preparamos muito para chegar quando chega nesses momentos, como a gente agir. E hoje tem o Ronan junto aqui, com o Portela também. A gente está aqui para poder passar um pouco desse conhecimento para vocês. E também vocês podem deixar suas perguntas, a gente depois vai respondendo para vocês, e também estamos abertos aí para também sentar, tomar um café, enfim, a gente gosta muito dessa transparência, desse olho no olho, esse corpo a corpo. Ronan, como é que está esse mercado hoje, várias notícias acontecendo, mais circuit breaker hoje no mercado? Me fala aí um pouquinho o que você está achando disso tudo, o que você gostaria de falar para o pessoal que está nos ouvindo. No geral, estou gostando, né? Que é o pessoal que me conhece mais próximo aqui, os nossos clientes sabem que a gente entende assim da gravidade dos problemas, mas a gente sempre vê esses momentos de queda como uma oportunidade, né? E essa metodologia que a gente segue sempre nos ajuda a poder aproveitar isso, né? Mas fazendo um apanhado geral, um overview do que tem acontecido nos mercados, né? A gente está muito em voga a questão do coronavírus, né? O pessoal fala muito do coronavírus. Obviamente o impacto realmente é bastante significante. Nós temos aí a segunda economia maior do mundo, praticamente 2 meses parado, e isso se espalhando pelo mundo. Então o impacto realmente vai acontecer no curto, médio e longo prazo. E também nessa última semana, nesse final de semana, saiu também a questão do relatório, o não acordo na OPEP, onde a Arábia Saudita acabou tomando algumas atitudes que derrubou o petróleo e também trouxe alguma volatilidade, uma sensação de risco maior para os mercados. Mas não é uma história recente, não é só coronavírus. A gente já percebeu que ano passado o mercado já estava com pessimismo de risco, principalmente para as economias mais desenvolvidas. Então nós já tivemos um pequeno risco em setembro de 2009, em janeiro de 2019. Então coronavírus, petróleo e também essa sensação de risco que já vi no mercado já desde 2019. Então, né? Tem pontos importantes também por trás aí, que a gente acaba focando muito em coronavírus e tem mais outros pontos importantes além disso. Eu acho que sim, o coronavírus, óbvio, tem um impacto, mas a explicação ela é muito rasa só para você considerar o coronavírus nesse impacto. Então a gente tem que pensar de uma forma mais global, entender a história já do passado e tentar compreender melhor a realidade, né? Ô Portelli, como é que está impactando isso hoje? Já está impactando no mercado? Como é que está o consumidor, nós aí no dia a dia? Como é que a gente já está sentindo isso, pode-se dizer assim? O que você diz? É um momento muito oportuno para o investidor acabar conhecendo um pouquinho mais de si. Nós aqui dentro da ONU, nós sempre falamos que não tem como a gente saber se é o motivo dessa queda corona, se é OPEP, se é riscos financeiros, se isso é um efeito dos quantitative easings que vinha acontecendo desde 2010. A gente não tem como saber quais são os efeitos disso. O que chega para a gente sempre é o mínimo do mínimo da informação. Partindo desse princípio, o investidor ele tem que começar a entender o seguinte: qual a melhor metodologia que eu tenho para encarar a minha falta de informação e ter melhores retornos? Até porque a gente vê grandes gestores hoje aí no país, João Braga, o Breda, o Luiz Stolberg, todos eles também sofreram seus portfólios. Então será que o negócio é falta de informação? O que será que está todo mundo sofrendo com essa queda do mercado? E esses caras têm acesso à informação assim, num grau muito superior do que a gente aqui na ponta final, né? O Verde gasta mais de $800 mil só de pesquisa, né? Então, acho que o trabalho maior para o investidor é justamente ter uma metodologia que possa auxiliar ele a afastar um pouquinho suas emoções. A gente viu
2002, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, falando um pouquinho das finanças comportamentais. 2017, nós vimos Richard Thaler falando também sobre o efeito das nossas escolhas dentro das nossas decisões financeiras. Então, é uma grande oportunidade para o investidor estar enxergando ativos que estão gerando lucro, empresas altamente lucrativas. Se você comparar seus pares a níveis internacionais, vocês vão ver que as empresas brasileiras têm um mercado consumidor de 220 milhões de pessoas, um mercado consumidor crescente. Então, é uma oportunidade de você começar a olhar o que de fato importa. Ontem, inclusive, Caio, a gente estava recebendo a visita de alguns investidores falando desse receio e tal do mercado. E eu fiz uma simples pergunta para ele que eu acho que vale compartilhar com o investidor. Se você fosse olhar uma empresa para você investir, quais seriam as perguntas que você faria para esse sócio, para esse dono, para você virar sócio dessa empresa? Enumere para mim 5 perguntas. E ali a pessoa veio falando para mim, eu primeiro ia perguntar qual o tamanho da carteira dessa empresa. Ok? Segunda pergunta, qual o tamanho do lucro que essa empresa vem tendo? Ok? Qual o segmento que essa empresa atua? Legal? Qual que é o lucro líquido, percentual, a margem do lucro líquido que essa empresa vem tendo? Legal? E a quinta é o faturamento dessa empresa está crescendo ou não? Falei, ótimas perguntas, parabéns. Mas você não perguntou qual o preço dessa empresa. Ou seja, o preço, a cotação que você tem que estar pagando, é a última coisa que você vai perguntar, depois de todas as outras. E é assim que o investidor tem que começar a encarar. Então, acho que para o investidor é um grande aprendizado em um curto espaço de tempo, que nós tivemos 3 anos de alta e esse plano de realização. Haja visto que nós vivemos um ciclo de alta de 2002 a 2008, de 800%, nós tivemos 6 anos de alta para depois ter uma queda em um ano. De 2010 a 2016, nós tivemos quase 6 anos de queda para começar a subir. E agora o investidor entra na bolsa e tem esse aprendizado. Então é uma grande oportunidade que nós estamos vendo aí para aprender a lidar com suas emoções e a lidar com o seu capital da melhor forma. Afinal, as decisões são todas baseadas em emoções, né? Com certeza. E agora a gente vê muito isso, tem visto muito isso. O que a gente quer, com a metodologia que a gente usa e na orientação, é ajudar o investidor a sair daquele ciclo vicioso de comprar na alta, que ano passado recorde de pessoa física no topo da bolsa, e agora nesse momento de crise vender na baixa. Então ele fica nesse ciclo vicioso de comprar na alta, vender na baixa, e assim sucessivamente, que é muito danoso no longo prazo para o planejamento financeiro dele. Então se você tiver um método, uma forma de você acessar esse mercado, onde você esteja na maioria do tempo comprando na baixa, quando eu falo maioria do tempo, não quer dizer que você vai comprar também na mínima do mercado e vender na alta, não é isso, né? Mas você está bem posicionado sempre no mercado, rebalanceando a sua carteira, né? E igual o Portela falou, eu acho que assim, quem entrou no topo ou no meio do caminho, é uma forma de aprendizado gigantesco, algo que você não vai aprender em lugar nenhum. Então, saber lidar com as suas emoções agora, passar esse momento de forma consciente, né? Aproveitar que foi agora, no curto prazo, não foi talvez lá na frente. Então, isso, no longo prazo, vai trazer um grande controle emocional e uma percepção de mercado totalmente abrangente para quem está vivenciando isso agora, né? É isso aí, aproveitar essas oportunidades. A gente falou um pouquinho aqui de como... o que está acontecendo, fazer esses rebalanceamentos de carteira, né? Pessoal, não estou com o coronavírus não, tá? Eu não fui para a Itália. Só ficou aqui em Cuiabá. Só em Cuiabá. E assim, o que a gente pode falar para o pessoal que está ouvindo aí? A gente tem 2 pontas, tem o pessoal que comprou lá em cima uma parte da carteira, pessoal que já vem seguindo o nosso planejamento, que a gente vem fazendo esse planejamento de rebalanceamento de carteira, que agora a gente está ajustando, aumentando um pouco mais essa exposição em renda variável para aproveitar a oportunidade. Então a gente tem 2 faixas que o pessoal que está nos ouvindo, alguns não conhece ainda essa metodologia que a gente aplica. Como é que a gente pode dizer para eles, para estar passando esse momento aí, o que a gente pode falar hoje? Certo. Eu vou primeiro, acho que explicar o que é o rebalanceamento. Isso. Né? Que daí acho que fica mais fácil, né, Portela? Da pessoa entender como que a gente usa isso no dia a dia, né?
Mas quando a gente trata de uma carteira de investimento, a gente vai buscar sempre diversificar ela em algumas classes, né? Então a gente tem renda variável, dentro de renda variável a gente tem ações, fundos imobiliários, tem private equity, tem FIPs, enfim, tem uma infinidade de ativos. Tem ouro, né? Que geralmente o ouro anda na contramão da bolsa e vice-versa. Existem outras classes de renda fixa, dentro de renda fixa tem juros, tem inflação, enfim. Esses aqui são os principais, multimercados não direcionais, enfim, tem uma porrada de investimentos que o investidor pode ter na carteira. Então a nossa ideia é que o investidor ele tenha uma carteira diversificada, né, de acordo com o planejamento financeiro dele, né, com o nível de oscilação que ele pode aceitar, que esses investimentos sejam adequados para o tempo que ele precisa. Então se eu tenho um objetivo de 3 anos, eu não tenho como ter muita renda variável, né? Eu não posso ter muita volatilidade. Então, mas se eu tenho um prazo mais longo, eu posso ter um percentual de variável maior. Então essas classes de ativos, feito uma pizza, um portfólio, elas se complementam. Então no período hoje que a bolsa está caindo, a gente tem alguns ativos que não estão caindo, como os juros e o ouro que subiu, que nós poderíamos, por exemplo, vender esses ativos que estão subindo, rebalanceando. Não precisa ser total, pode ser parcial, né? Vender esses ativos aqui e comprar bolsa nesse período de queda, né? E o contrário também é verdadeiro. A gente falou em janeiro desse ano, dentro dos nossos grupos ali de WhatsApp, que bolsa estava bom para rebalancear, ou seja, era vender bolsa e comprar essas classes de ativos. Então a gente sempre vai estar andando, quando bolsa está subindo, a gente sempre vai estar vendendo, e quando bolsa está caindo, a gente sempre vai estar comprando. Né? Se obriga sempre a vender na alta e comprar na baixa. Exatamente isso. É uma disciplina de sempre estar andando junto do mercado, a favor. Exatamente isso. São 3, na verdade, para chegar a essa estratégia chama Constant Mix, é uma técnica, né? Você tem 3 estratégias no mercado, muita gente já ouviu falar do Buy and Hold, né? Muito mais conhecida, só que tem suas críticas. Tem o CPPI também, que é uma estratégia um pouco mais diferente, que é uma estratégia de conforme o mercado vai subindo, ela vai comprando, e conforme o mercado vai caindo, vai vendendo, que a gente, particularmente, não acredita que é uma estratégia viável. Mas o grande ponto é que, imagine se você lembra quando você começou a dirigir teu carro? Você teve que aprender a dirigir ele. Se você pegasse teu carro e fosse a 180 por hora, sem ter a técnica correta, qual a chance de bem-sucedido você seria? O que nós vimos no mercado foi um crescimento muito alto das pessoas na bolsa, pegando o carro sem saber dirigi-lo. Então o que a gente está querendo chamar aqui é qual a técnica de como você vai investir. Você pode escolher um buy and hold, que você vai olhar o lucro, comprar boas empresas por preços razoáveis. Você pode usar o CPPI também, cada um pensa da forma como merece, mas o que nós acreditamos que você deve investir com uma metodologia. Pare de buscar achismo, vou olhar o site, notícia, tomar decisão. Isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Então, quando você começa a ter uma metodologia para tomar decisão, as coisas ficam mais claras para você. Então, como eu tinha dito, se você vai dirigir esse carro, então aprende. E olha só que bacana, o primeiro ano que você faz a sua carteira, ainda é para trocar de marcha, ainda é para fazer uma baliza, é mais difícil. A partir do 2º ano, 3º ano, você vai melhorando. Então, é uma grande oportunidade de você entender suas emoções e como fazer. Então, o rebalanceamento de carteira, principalmente, você tem que ter uma característica muito clara, que é, qual é o seu apetite de risco? Ponto. Essa é a primeira pergunta. E esse teu apetite de risco vai depender muito do que o Ronan falou. Qual o tempo que eu preciso desse dinheiro? Exemplo, vamos contar uma história aqui. Eu tenho 45 anos, eu tenho 2 filhos e tenho R$1 milhão na carteira de patrimônio líquido, ok? Esse é o cenário. Eu tenho um objetivo, então, de aposentadoria, meus 65 anos, então estamos falando de 20 anos de objetivos. Tenho 2 filhos, os filhos na idade, um de 5 e 3 anos, e esses meus filhos vão para a faculdade. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 15 a 17 anos aí na entrada da faculdade. Se essa faculdade, se eu tenho uma boa vivência cultural exterior nessa faculdade, pode ser no exterior, eu já tenho uma decisão que eu vou ter que tomar um cuidado de alguma poupança em dólar. Se eu sou um cara que sou mais, gosto mais do Brasil, prefiro mais algumas questões internas, eu já tenho um outro portfólio de carteira. Então, baseado nisso, você já começa, poxa, R$1 milhão, qual que é o meu apetite de risco? Vamos colocar que eu tenho
eu tenho baixo apetite de risco. Eu não gosto de correr muito risco, eu sou um cara conservador. Você precisa trabalhar, a gente sempre fala, conservadorismo, ele não é uma medida de não gostar de tomar risco. Conservadorismo é uma medida de falta de conhecimento. Quando chegam alguns médicos aqui e tal, cardiologista, anestesista, eu sempre falo, pô, Portela, eu sou conservador. Então, eu sempre coloco que, sendo conservador, eu também seria se eu estivesse na sua profissão. Porque se eu entro na sua sala cirúrgica, eu não saberia o que fazer. Já quando é o contrário, dentro hoje do mercado, eu já sou um pouco mais arrojado, porque eu conheço mais. Então, é uma medida de conhecimento. Então, o que nós temos que trabalhar? Conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Apetite de risco. Segundo ponto, definir minha carteira, se vai ser 90% invariável ou 10% fixo, 90% fixo, 10% variável, ou 80% fixo, 20% variável, eu defini esse percentual. Defini esse percentual por quê? Um exemplo, vamos supor que nós tivemos 80% em renda fixa e 20% em variável. A bolsa estava 118 mil pontos, 115 mil pontos, eu tinha 80% em renda fixa e 20% em variável. A bolsa caiu 40%. Então, o que era 20% em variável se tornou o quê? 10%. 10%, 12%. E a minha renda fixa se tornou 90% do meu patrimônio. Perfeito? Pô, Bertani, então eu tinha 800 mil, 1 milhão, 800 mil em renda fixa e 200 mil em renda variável. Agora, eu passo a ter 800 mil de renda fixa e 100 mil de renda variável. Nossa, eu perdi 100 mil. Desvalorizou. Se você está em boas empresas, esse é o momento de você fazer o rebalanceamento. O que você vai fazer? Desses 800 mil, você vai tirar um percentual para comprar esse variável. E você vai rebalancear a tua carteira, deixando que ela fique 80-20. Só, assim, e aí, assim, eu acho que essa questão da alocação também, ela não precisa ser fixa. Isso aí vai mudando ao longo do tempo, né? Conforme você vai ganhando conhecimento, experiência, porque ela falou ali no caso de 80-20, mas, por exemplo, poxa, a bolsa caiu 40% acumulado. Pô, será que eu posso aumentar o meu apetite a risco, né? Acho que isso aqui é uma pergunta boa, né? Assim, para se questionar, porque você vai estar comprando no momento de queda. No momento de queda, realmente é para você, se você tem uma experiência e conhecimento, uma possibilidade de você sair dos 20 e ir para os 30 ou 25, enfim, da carteira. Esse foi um bom ponto. Experiência e conhecimento. Se você não tem experiência, siga. Experiência e conhecimento leva tempo. A gente fala que os resultados geram uma equação de conhecimento mais experiência. Te gera resultado. Então, apetite a risco, percentual da carteira e rebalanceamento nesses momentos. Ô, Portela, como é que você pode ser frio há tanto tempo assim? A gente passou de 2008, a bolsa chegou a cair 50%, em 2009 ela subiu 80%. De 2010 até 2016, nós tivemos uma queda de 50%, só por 6 anos de queda seguida. Em 3 anos agora, de 2016 a 2019, início de 2020, 3 anos de altas seguidas também. Alta forte. E alta forte, bolsa de 37 mil pontos para 118. E agora nós vemos uma oportunidade de você estar colocando empresas, colocando a bolsa, o índice de Bovespa, 115, para 70 mil pontos. Não sei nem se já abriu, voltou a abrir. Então, por que a gente está, nós três aqui, com o mercado funcionando, em circuit break, fazendo uma live e não estamos ligando para o cliente igual um maluco para tentar operar? Porque não há essa necessidade. Eu acho que o investidor, quando ele começa a ter uma carteira e um plano, uma metodologia, você fica tranquilo. Imagine você operar um coração, poxa, você fica super nervoso, mas por que o cardiologista consegue fazer esse tipo de procedimento? Porque ele consegue ter todo um processo, uma metodologia, uma técnica para isso ser executado. Então, quando você tem isso, você começa, todos esses fatores, você começa a ter boas decisões financeiras, porque você tira o achismo de si. Eu vou fazer um complemento, Portela. É porque, assim, às vezes a gente fala, não, então quer dizer que o teu método vai resolver todo o meu problema. Não é que... Ele não vai tirar a sua emoção. O método, assim, não é que ele tira a emoção. Ele vai diminuir isso. E se você é um cara disciplinado e sério, investidor bem tranquilo, vou seguir aquilo ali, e você sabe exatamente como você vai agir naquele momento. Porque assim, a maior dificuldade que eu percebo em relação a esses investidores que entraram, sem um método, sem um procedimento a ser seguido, ele não sabe o que ele vai fazer.
Aí chega num cenário como o de hoje, né? Dessa semana, na verdade, as 2 últimas semanas, e fala, poxa, o que eu vou fazer? Né? Será que eu compro? Eu vou comprar quanto? Ou não compro, eu vendo. Então ele fica na dúvida porque ele não tem uma política de investimento ali, claro, uma política de rebalanceamento e tal. Então quando o método ele não vai tirar a sua emoção, mas ele vai te orientar o que você precisa fazer. O Seek to Break chegou aqui na nossa sala, aqui, quebrando as coisas. Então o método ele vai trazer aí um norte para você, um passo a passo de como fazer, como seguir. E aí, pela nossa experiência, ele funciona bem, né? Eu acho que basicamente esse complemento. Pode... Então... Tem mais algo a complementar? Acho que o pessoal gostaria de ouvir também, principalmente quem entrou no topo? Quem entrou, entendeu? Eu acho que é legal, porque o pessoal, agora que está tendo, putz, eu não conhecia, já pensou se eu tivesse conhecido essa metodologia lá atrás, tivesse conversado com a gente, mas e aí, o cara que já está? Então, o primeiro momento, falando contato agora. E repuxando o que o Daniel Kahneman diz, é o seguinte, tem um termo de finanças comportamentais chamado teoria do prospecto. O que você faz? Eu coloquei 500 mil na bolsa. Entrei com a bolsa a 115 mil pontos. Esses meus 500 mil vão se tornar 250 mil. Meu Deus do céu. Nem vou falar para minha mulher, porque senão separa. Começa a olhar o seguinte, quanto desse teu capital é do patrimônio total? Essa é uma grande pergunta. Por quê? A maioria das pessoas, dificilmente você entra com 100% do seu patrimônio. Tem alguns que entram, mas assim... Teoricamente, é difícil você apostar todo o seu patrimônio num negócio só. Uma cesta só. Exatamente. Então, pensando que você colocou seus 500 mil na bolsa agora em 2020, você pergunta, quanto patrimônio eu tenho? Eu tenho um sítio que vale 1 milhão, eu tenho um imóvel que vale mais 1 milhão, eu tenho mais um dinheiro no banco lá, que tem mais 300 mil. Quando você começa a olhar o seu patrimônio como um todo, você começa a enxergar que os 500 mil que você tem, na verdade, não é 100% de tudo. É 25%, é 20%. E aí você pensa assim, mas eu perdi 250 mil. Calma lá. Desvalorizou. Quem durante a sua história, seja profissional, seja um empresário, ou um médico, ou um dentista, ou um advogado, não passou por coisas cíclicas. Não passou por cenários cíclicos. Então, vamos baixar um pouquinho. Então, vamos olhar o todo. Então, olhando o todo, meu patrimônio, é 25%. Se você pegar o seu patrimônio e alongar para mais 5 anos, vamos colocar 2 Copas do Mundo aí para frente, 8 anos, esse teu capital já voltou. Então, para que o medo? Para que o temor? Agora, logicamente, se você entrou com os 500 mil e precisa do dinheiro, aí infelizmente não tem como voltar. Bateu o carro na parede, meu irmão, vai ter que resolver. Já fez errado, né? Já fez errado. Já fez... Mas para aqueles que não precisam do dinheiro, entrou e está com receio da perca, um grande negócio é pensar o seguinte, quanto isso equivale do meu patrimônio todo? E é interessante que essa pergunta, cara, que há pouco teve uma cliente, Portela, qual a chance desses fundos que eu estou quebrarem? Os fundos de investimento em ações. Porque quando eu tenho ação na carteira, eu sei que é uma empresa que funciona, que vai me gerar lucro. E os fundos? Eu transmiti a minha gestão para esses fundos. O Portela, só aproveitando o gancho disso, que é uma pergunta que bastante gente faz, o do risco, né? A pessoa fica com medo, eu estou com o dinheiro no banco, vai quebrar, não vai, aonde que é o risco, né? Você já falou do fundo, se o fundo quebrar, onde que é o risco mesmo quando você está fazendo um investimento? Acho que é legal passar para o pessoal, porque a maioria tem muito essa dúvida, acredita muito, não tem esse conhecimento de onde é o risco de fato. Ótimo, então assim, vamos colocar, você está na corretora, na XP, o teu risco é na XP? Não, é nos ativos que você compra, então, ponto. Eu estou no fundo de investimento. Meu risco é no fundo de investimentos? É no risco onde o fundo compra esses ativos. Então você tem como você olhar quais são os ativos que o fundo está comprando. Você pode olhar isso no site da CVM ou pode procurar nós, que nós auxiliamos você a escolher, verificar, checar onde eles estão comprando esses ativos. Okay? Então a maioria desses fundos de ações compram ações. Então o risco que você tem é as ações que esses fundos estão comprando. Okay? Nós temos um caso emblemático do Breno, que foi o melhor retorno que teve no Alasca, que tinha comprado 16% da carteira ali no Magazine Luiza, saiu de 7, bateu R$1, o fundo desvalorizou 50% dos 3 anos.
O fundo ia quebrar? Não. Por quê? Estava nas ações. O risco está nas ações, não no fundo. Então, isso é um ponto importante. Quando o meu dinheiro está no banco, o meu risco está no banco? Não. Se o seu risco, se o seu investimento foi em ações, ou em fundos, ou em previdência dentro do banco, o teu risco não é o banco. Mas se for um produto do banco, né? Se for um CDB do banco, for um título, é um título de dívida do banco contra você. Aí, ok, é o risco do banco. A pessoa fala, eu tô seguro, tô com dinheiro no banco. Então, toma cuidado com esse termo. Até um ponto importante é o seguinte, eu vou comprar, agora dando um spoiler, eu vou comprar um CDB do Itaú, Bradesco ou qualquer banco desses. E porque eu estou com medo e vou ficar 10 anos com esse CDB. Hoje a renda fixa lá, 4,5%, 4% provavelmente deve subir, vamos ver o que vai acontecer, 4, 4,5%, 5%, enfim. Descarrega para 10 anos isso, o que você vai ter mais... O que é mais preocupante? Você ter um CDI que vai estar praticamente rendendo negativo, ou você está na própria ação do banco? Onde vai gerar mais retorno? Então são algumas perguntas que você tem que fazer para ser melhor sucedido. Um outro ponto legal que o Portela comentou, Rona, dessa parte do retorno. Tem pergunta? Retorno negativo. Esse retorno negativo é a questão da... Tem a pergunta, né? Da inflação, o ganho real. O pessoal não olha isso, né? Você fala que o CDI, inflação tá dando... Você pega aí ano passado, né? Vamos supor que você colocou numa renda fixa e ganhou 5% ao ano passado. Assim, estou colocando uma renda fixa até o CDI um pouco acima do CDI. A gente teve uma inflação de pouco mais de 4%. Então você pega ali, eu tive 15% de ganho, eu vou tirar 5%, eu tive 5% de ganho. Aí você tira o imposto de renda. Né? Aí você tira mais os 4% de inflação, não sobrou nada, né? Então, isso quando a gente fala retorno negativo, é pensando no retorno real. É importante a gente olhar isso aqui no Brasil, que é um país agora que a gente está tendo um pouco mais controlado essa inflação, né? Tem uma coisa que eu gostaria de complementar, que a gente estava falando do rebalanceamento ali, né? Que eu até acabei esquecendo de falar, é que tem aquela situação onde você vai vender quando está subindo ou diminuir a posição. No caso, vender, quando a gente fala diminuir a posição, geralmente não vale a pena sair de um ativo se ele continua fazendo sentido para o seu planejamento, né? Então a gente vai diminuindo aqui e comprando aqui, mas se você tem poupança mensal, que é o ideal, né? Que a rentabilidade vai ajudar na construção da riqueza? Vai, com certeza, mas o que vai deixar a gente rico mesmo é a disciplina em realizar poupança. Então, quem tem poupança agora nesse cenário e seja suficiente para fazer essa questão do equilíbrio da carteira, deixar nas metas de alocação, pode estar aproveitando essas poupanças e direcionar para esses investimentos mais longos. Olha só, renda variável não é pensando a curto prazo, tem que pensar mais de 3 anos. A gente não sabe se a curva vai ser curva bem acentuada para cima ou se vai demorar uns 2 anos aí para subir. Ninguém sabe disso. Mas a longo prazo, o mercado de renda variável sempre se demonstrou uma boa maneira de se proteger contra a inflação e fazer o patrimônio crescer no decorrer dos anos, né? É legal pensar sempre no longo prazo, né? Que é onde a pessoa toma risco, é onde ela, que é a empresa que ela tem, se é médico, se é um advogado, enfim, é onde ela toma mais risco. A bolsa seria esse planejamento no longo prazo para ajudar também. O que você me diz sobre isso aí? Eu vou falar para vocês assim, hoje a gente fica bem tranquilos, né? Assim, o pessoal fala às vezes, vocês são frios, sei lá, vocês são malucos, né? Mas é que depois que você vai ganhando experiência, você pega uma Dilma da vida, um 2008, não tem como, você fala assim, não tem como ficar pior, sempre tem, né? A Argentina ali sempre ficou pior. Mas mesmo a Argentina, a bolsa lá sobe, porque o dinheiro lá é tão ruim que os caras ou convertem em investimento lá fora, ou em moeda forte, ou vai para a bolsa, né? De tão ruim que o dinheiro deles né? Então, passando por todo esse processo, né? Você vai criando uma experiência, você vai ficando mais tranquilo. Apesar de todas as dificuldades, o mercado, no longo prazo, ele sempre volta. A gente fala 2001, 2008, Lula, 99, a gente pode ir voltando décadas e décadas atrás, crises e crises atrás, que a gente vê que o mercado sempre... O mundo inteiro crescendo e a gente aqui estagnado, né? Vamos partir para
as perguntas aqui, pessoal, agradecer pela interação. A Vanessa perguntou aqui, né, pela experiência de vocês, qual o prazo que vocês acreditam que a Bolsa se recupera depois que a crise passar? Eu vou ligar para os xamãs, essa é brincadeira, mas realmente é difícil a gente saber exatamente um prazo de quando que vai voltar. Então, mas a gente acha que dentro, a gente está com a sensação, né, Portela, que não vai ser tão rápida quanto a maioria do pessoal está falando, que vai cair, vai voltar rapidamente. A gente não acha que vai ser assim, não. Gente, é o seguinte, vale até um momento, tem um livro chamado Super Previsões, do Philip Tetlock e Dan Gardner. Dan Gardner é aquele da Procura da Felicidade. Foram aqueles que criaram a pesquisa dos macacos, que os macacos acertaram mais do que os analistas, os acadêmicos, os 20 anos. Nós na ponta, nós sempre temos que ser um pouquinho humildes em tentar entender e prever uma coisa que é imprevisível. O máximo que a gente pode fazer é tentar estratificar informações e tentar chegar a alguma ideia de percentual de chance e probabilidade disso acontecer ou não. Mas eu acho que o material mais rico que nós podemos passar a todos vocês é que vocês possam ter esta metodologia na cabeça. Independente do cenário que passe, se tua visão é de longo prazo e ações são de longo prazo, você tem que ter uma metodologia correta para isso. Então, se vai passar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, se o teu percentual de renda variável está destinado para isso, continue seguindo a metodologia. Então, não há de dar uma resposta, qual foi o principal motivo, foi coronavírus, foi petróleo, vamos parar. Eu até falo para alguns clientes, desliga, para de olhar site, para de olhar essas informações, por quê? Sempre vai chegar mais tardia para você. E um ponto importante é que, se você está fazendo essa pergunta, imagine esses caras que estão no mercado de gestores de fundos, que são caras que vivem disso, estão o tempo inteiro olhando e também não sabem. Então, eu acho que o material mais rico que nós podemos passar para a Vanessa, obrigado Vanessa pela pergunta, é você ter visualizar o seguinte: qual a minha carteira de investimento para o meu objetivo? E seguir aqueles passos que a gente colocou. Olha o seu apetite de risco, olha o seu percentual da carteira, olha o teu fluxo de caixa e compre, aproveita quando os mercados estão assim. Imagina, você pega seu iPhone, você gastou lá R$5.000 no seu iPhone e tem 1 ano. Agora o mesmo iPhone está custando R$2.500. Você vai ficar chateado disso? Porque se o seu iPhone diminuiu de valor, se você tem caixa, você vai querer trocar teu iPhone, olha que bom, você vai ter a mesma tecnologia comprando mais barato. Ultimamente não é assim com o iPhone, né? Mas é uma coisa que você pode pensar, poxa, há 3 meses atrás, eu comprava uma empresa que gera mais de 1 bilhão de lucro por R$50. Hoje, a mesma empresa está por 35. Nossa, eu vou ficar chateado disso? Ou eu vou ficar animado porque eu tenho dinheiro para comprar a mesma empresa que tem um valor maior por isso? Eu falo assim, se a empresa é sua, né? Porque a gente tem bastante cliente empresário, né? Você sabe do teu lucro, da sua capacidade de entregar retorno. Qual a segunda pergunta? Não vou comprar minha empresa por um preço mais barato. Ronan, uma para o Ronan e para o Portela. A Ana perguntou aqui sobre a questão, acho que são 2 perguntas que complementam. A Ana e o Alexandre fizeram a pergunta. Obrigado. Qual seria o momento de comprar melhor? Se é agora, se é esperar mais, o que é? E quais são os segmentos que seriam mais interessantes, né? Quais ações seriam mais interessantes? Quais empresas seriam mais interessantes para estar investindo nesse momento? Então são essas 2 perguntas. Acho que pode ficar uma para cada complementando, pode ser? Eu falo assim, dentro de uma metodologia, né, de rebalanceamento, a gente pode usar para não ficar nesse achismo, se é o momento certo de comprar ou se não é. A gente pode definir 2 critérios de como rebalancear uma carteira, tá? A primeira seria mais simples, mais fácil, um rebalanceamento calendário, que a gente chama, que seria o seguinte: olha, semestralmente eu vou avaliar. Se eu escolhi, igual o exemplo que o Portela falou, 80% renda fixa e 20 ações, passou um semestre, eu percebi que agora eu tenho 90 renda fixa e 10 ações, a gente recomenda vender um pouco da renda fixa aqui, né, um exemplo pela técnica, e comprar renda variável, porque provavelmente a renda variável caiu. E vice-versa, o mesmo pode acontecer no caso da alta. Então a gente sempre vai estar nesse sentido comprando na queda, tá?
ou vendendo na alta. Uma outra forma de rebalancear, e aí seria a mais precisa e a mais rápida, porque os mercados são voláteis, seria por variação percentual. Né? A pessoa colocar assim, olha, se da minha carteira a posição sair X percentual, né? Ou seja, esse mês a maioria das carteiras saiu do rebalanceamento. Né? Se ela usa por variação percentual, tipo do 80 veio para 90, do 80 veio para 90 e aqui veio para 10, ela já poderia acionar a compra por essa metodologia. Simples assim, sem ficar olhando o site de notícia, de informação, tentando adivinhar. Né? Então, acho que essa segunda seria uma forma bem simples de vocês estar decidindo se compra ou quando vende, tanto para baixo ou para cima. Né? Em relação ao setor... A gente está finalizando, pessoal, e falta o setor agora para o Portela perguntar. Se alguém responder a pergunta, se alguém tiver mais perguntas aí, já pode mandar que a gente vai responder. Vamos lá, os segmentos, Portela. A Ana perguntou justamente quais seriam as empresas e o Alexandre também perguntou se seria informar o momento, que foi o que o Ronan, falou. O Ronan respondeu. Novamente, você entender o momento, uma escolha de um segmento é quase como você tivesse, eu acho que isso, eu acredito que é aquilo. Vamos pensar aqui como perfil de investidor. Eu tenho um apetite de risco sou um cara mais experiente, sou um cara que conheço mais o mercado, sou um cara que entendo mais. Então, nesse cenário, nesse perfil, você vai olhar o seguinte: quais seriam as empresas que teriam maior potencial de recuperação? Provavelmente seriam aquelas mais lucrativas e aquelas que estão sofrendo mais com o cenário em si. Quais são os segmentos que estão sofrendo mais com o cenário? O setor de aviação, o setor petrolífero, setor de commodities internacionais, todas aquelas empresas que sofrem com o mercado internacional e com seus problemas econômicos. Então, provavelmente, esses segmentos seriam segmentos que, se resolvessem todas essas questões, provavelmente seriam os segmentos que estariam tendo uma performance um pouco melhor do que os demais. Todavia, quando você começa a olhar segmentos internos, o Brasil ainda é uma economia fechada, participa apenas praticamente de 1% do comércio internacional. A gente vê muitos segmentos, como o setor de energia elétrica, saneamento básico, segmentos que estão ligados muito mais ao Brasil, ao segmento nosso, ao consumo, ao varejo, que não tem muitos fatores que serão afetados para esses segmentos. E é simplesmente uma demandada de investidores. Então caindo, né? Está caindo forte também. Né? Então vale aquele... Lembra aquela história primeira do investidor que queria comprar a ação da empresa? Vai lá, olha no RI da empresa, qual o lucro essa empresa está tendo. Então qual segmento eu vou olhar? Deixa eu olhar aqui quanto que a Vale gerou de lucro, qual é a geração de caixa livre dessa empresa. Vamos ver como que a Energisa ou como a STT gerou de retorno, como é que a BR Malls, como que a Lojas Americanas, como que a Brasil Foods, como é que estão essas empresas, começa a olhar os dados dela. E no mais, se eu não tenho paciência para isso, é confiar nos bons gestores que tem dentro do mercado. O Brasil tem uma safra de gestores maravilhosos, safra de caras excelentes. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui no Brasil algumas dúzias aí de gestores que nos últimos 20 anos bateram de longe o Ibovespa. Então, nós estamos falando de Constellation, nós estamos falando de Dynamo, que está abrindo uma janela agora, nós estamos falando de Verde Asset, que tem janela, estamos falando do próprio Alaska, que foi um fenômeno agora, estamos falando da Real Asset. Então, você tem grandes gestores que podem auxiliar você a tomar boas decisões. Mas, mesmo assim, esses gestores, eles têm um mandato para gerir o capital de vocês. Então, é fundamental que vocês entendam que o percentual da sua carteira de renda variável está na mão desses gestores. E esses gestores vão agir conforme é o mandato que vocês entregam para ele. Então, mais importante ainda de que você deixar o seu dinheiro na mão dos gestores é você saber qual percentual da carteira você vai seguir. Então, como a live é o que fazer em momentos de crise? Siga uma metodologia, tenha muito claro o que você vai fazer. Seja disciplinado. Se você é uma pessoa de sucesso, você é um médico, um advogado, um engenheiro de sucesso, é porque você chegou aí com muita disciplina e comprometimento e dedicação. Replique isso para a sua atividade, para os seus investimentos. Siga disciplinadamente. Se você está tendo agora uma situação que o mercado está vindo contra você, se dedica mais, aproveita essa oportunidade. Porque o mercado vai te levar
aonde você tomar as melhores ações. Não se paralise, siga a metodologia, defina 80-20, 70-30, 60-40 e siga ela. Tem certeza. Pode ser que você não vai ter o melhor retorno do mundo, você não vai ser o Warren Buffett, mas tenho certeza que você também não vai ser o pior. Então, siga a metodologia, seja disciplinado, você vai ganhar dinheiro na sua atividade profissional, com a sua atividade você vai gerar caixa para você montar seu planejamento de aposentadoria, seu planejamento de faculdade dos seus filhos, para você ter uma independência financeira lá na frente. É uma baita oportunidade que nós estamos vivendo e você tem que ter uma metodologia clara na sua vida. Procure a gente aí para poder auxiliá-los. O Portela falou tudo. Assim, a gente se coloca à disposição. 30 minutos é um tempo curto. Nós temos bastante materiais sobre essa metodologia, materiais que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Então, se vocês quiserem, nos chamem ali inbox ou deixe o seu contato aqui no comentário. Pode deixar o contato no comentário. A gente retorna, né, cara? Sim, a gente vai entrar, a gente liga, a gente marca um café aqui também, é legal. A gente está à disposição, vocês podem sempre contar conosco. Isso tem que ficar bem claro para vocês. E acredito que a gente passou umas informações interessantes. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado um pouco desses minutos aqui. E é isso, pessoal. A gente agradece e pode contar sempre com a gente. Semana que vem vamos ver o que aconteceu com o mercado. Vai ter uma segunda live. A segunda continuação. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.